Boa tarde, estamos aqui ao vivo para mais uma live do Centro de Estudos Jurídicos da PGM de São Paulo. Hoje eu tenho a honra de receber o professor José Reinaldo de Lima Lopes. Vou ler um breve currículo do professor José Reinaldo. O professor José Reinaldo possui graduação em Direito e Letras pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em Direito também pela USP. É pós-doutor pela Universidade da Califórnia, esteve como professor visitante nas Universidades Nacional da Colômbia, Universidade de Munique e de Toulouse. E também como pesquisador visitante na Universidade de Roma I, La Sapienza e na Indiana University. Atualmente é professor do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da USP, em regime de dedicação exclusiva, e foi professor fundador da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, onde lecionou de 2012 a 2014. Bom, dei uma resumida no currículo do professor e queria aqui fazer um testemunho pessoal de que esse currículo não chega nem aos pés daquilo que é a convivência acadêmica com o professor José Reinaldo. Eu tive a honra de cursar 2 disciplinas com ele no mestrado e também tive a honra de que ele integrasse a minha banca de mestrado, e a experiência é indescritível. Uma pessoa, além de uma pessoa muito agradável, como vocês constatarão, é realmente aquele professor que a gente chama de boca cheia, né? Que a gente pode assim chamar. Professor, sem mais delongas, passo a palavra para que o senhor nos brinde aí com a sua apresentação sobre epidemia, justiça e direito, agradecendo desde já a sua presença e registrando minha boa tarde. Muito obrigado, Roberto. Boa tarde. Espero que todos consigam me ouvir e me ver. Eu que agradeço esse convite, aceitei com muita alegria, como você já disse, porque você já foi meu aluno nas disciplinas de pós-graduação. Nós tivemos um contato muito bom, acadêmico e pessoal, e eu saí desses cursos com uma impressão excelente de você, que só foi confirmada depois durante o exame do seu trabalho, que veio a ser publicado como livro alguns anos atrás. Um trabalho excelente, um trabalho teórico, dedicado a um tema importante, justamente a um dos temas que compõe hoje o objeto da minha reflexão, que é a justiça. Então, há algum tempo que a gente estamos próximos por causa desse tema. Então, agradeço muito, e é para mim uma grande satisfação, mas é também uma grande honra e uma grande responsabilidade falar para um público tão qualificado quanto esse que acompanha as aulas do Centro de Estudo da Procuradoria. Então, é com muito prazer que eu aceito. O que eu me proponho a falar hoje com todos é o tema do direito, da justiça e da epidemia. Esse tema tem relação com a epidemia porque eu imagino, esse é um pouco o objeto da minha reflexão, afinal, que a epidemia coloca a nu determinadas condições importantes, tanto do direito brasileiro, quanto da própria sociedade brasileira. E é disso que eu gostaria de falar, conversar com vocês, que dão uma ideia do ponto da exposição em que eu estou, né? E vou, então, ver se eu consigo projetar esses slides. Eu acho que sim. Vamos ver se a disciplina entra. Não, acho que talvez cometi algum erro. Eu vou sair aqui da tela. Vou ver se eu consigo projetar. Acho que agora vai a tela correta. Isso. Então, o tema é justiça, direito e a epidemia. O que é que eu pretendo tratar nessa minha conversa de hoje à tarde?
Bom, em primeiro lugar, eu vou fazer uma intervenção de um ponto de vista filosófico. E a filosofia é a espécie de pensamento que tem por objetivo, que tem por função, esclarecer as nossas maneiras de pensar. É por isso que a filosofia está muito ligada à ideia de razão e racionalidade, porque ela está mais preocupada em esclarecer o nosso pensamento do que em esclarecer as coisas do mundo, digamos, né? E a ciência procura esclarecer as coisas do mundo. A ciência explica o mundo. Por isso que a ciência lida com causas e efeitos e informações. A filosofia, por outro lado, trabalha com conceitos, com o esclarecimento da nossa própria maneira de pensar, do próprio pensamento. Isso é o objeto da filosofia. E, portanto, quando eu vou tratar do direito e da justiça, eu vou tratar conceitualmente dessas duas coisas, desses dois conceitos. Então, o primeiro esclarecimento importante é que nós, juristas, somos formados, em geral, para pensar que a justiça não tem nada a ver com o direito. E eu tenho uma ideia oposta a isso. A minha ideia é de que a justiça é o que dá razão de ser ao direito. Eu costumo dar esse exemplo nas minhas aulas com meus alunos, que é o do jogo de futebol. Nós podemos jogar mal, nós podemos sair insatisfeitos de um jogo de futebol. O que nós não podemos é entrar num jogo de futebol achando que vamos representar uma ópera. São duas coisas completamente diferentes. Então, o jogo de futebol tem a sua razão de ser e o seu sentido, mesmo que ele seja mal jogado. É mais ou menos isso que eu penso a respeito das relações entre direito e justiça. A relação entre direito e justiça é necessária. Ela não é contingente. Mas o direito pode não dar certo, pode ser um mau direito. Mas eu preciso de um sentido para dizer, até aqui era direito. Daqui para frente é teatro, é novela, é literatura. Então essa é a minha ideia fundamental. Então, a justiça é essencial ao direito. Quando nós, como juristas, não compreendemos o que é a justiça, nós temos uma série de problemas para compreender e para praticar o direito, para operar o direito, como dizem alguns hoje. Então, esse é o meu primeiro ponto. A justiça, entre as virtudes chamadas morais, tem uma especificidade, e é justamente essa que a liga ao direito. Na filosofia clássica, platônica, aristotélica, depois dos medievais, na filosofia clássica, todos diziam que a virtude está entre dois vícios. Eu posso ser mais corajoso, ou eu posso ser temerário, ou eu posso ser menos corajoso e eu posso ser um covarde. Então, a coragem está entre a temeridade e a covardia. E a justiça está no meio do quê? Curiosamente, Aristóteles, o primeiro clássico a tratar dessa maneira da justiça, vai nos dizer: a justiça é diferente das outras virtudes porque ela diz respeito às coisas externas, ou melhor, aos bens externos. E, portanto, a medida da justiça não é uma medida entre dois vícios, mas é uma medida das coisas relacionadas às pessoas. Eu posso ter, portanto, uma distribuição ou uma troca justa, e eu posso ter uma distribuição e uma troca injusta. Ora, se a justiça diz respeito aos bens, e aos bens que a gente poderia chamar aqui exteriores, não ao bem da minha alma, mas aos bens compartidos entre pessoas humanas, a justiça tem uma relação com o direito
Porque também o direito precisa de uma teoria dos bens. E o direito diz respeito à distribuição dos bens, à distribuição, à alocação ou à troca dos bens entre as pessoas. Nós poderíamos dizer, em vez de pessoas, entre os cidadãos, entre aqueles que são parte de uma certa comunidade política. Então, a minha primeira ideia é justamente de que a justiça e o direito se implicam logicamente. Talvez, justamente, a ausência de nós compreendermos essas relações, que eu digo que são necessárias entre justiça e direito, seja a origem, né, a nossa falta de compreensão é a origem de muitos problemas jurídicos que nós enfrentamos. A minha ideia é de que para falar atualmente da epidemia ou da pandemia que nós atravessamos, como juristas, é preciso que nós tenhamos uma ideia clara de bens e de males. Então, a segunda parte da minha intervenção exige de mim que eu pense nos bens que podem ser repartidos entre nós e nos males que podem ser repartidos entre nós. Isto é, eu tenho que pensar nos males comuns e nos bens comuns. Também aqui a nossa formação de juristas, em geral, é muito precária. A gente nem sabe o que é um bem comum, a gente não discute, a gente faz um sorrisinho de ironia quando alguém vem falar de bem comum, né? Imaginando que talvez o bem comum seja algo sobrenatural ou simplesmente um ideal inalcançável. Eu acho que não é nada disso. E para compreender melhor o que é bem comum, do que eu vou falar, do qual eu vou falar daqui a pouco, a gente pode começar falando do mal comum. O mal comum, em geral, as pessoas vão compreender melhor. Não há esse preconceito com relação ao bem comum. Melhor, não há esse preconceito em relação ao mal comum, como há com relação ao bem comum. Então, o que é um mal comum? O mal comum é aquele mal que pode, em primeiro lugar, atingir a todos, mas não a todos universalmente, mas a todos de maneira aleatória. O exemplo fácil para a gente entender hoje é exatamente o da epidemia. A epidemia pode atingir muita gente, mas ela não vai atingir a 100%. Mas mesmo não atingindo 100%, aqueles que não são atingidos sentem-se ameaçados. Por quê? Porque o mal é aleatório. Então, o mal comum é aleatório. Ele pode atingir qualquer um. Mesmo que ele não atinja a todos, ele pode atingir qualquer um. Então, essa é uma primeira característica do que é um mal comum, né? Alguns podem se safar, ou por acaso, ou podem conseguir estratégias de defesa, né? Mas, em geral, muitos vão ser atingidos, vários aleatoriamente. E mais importante, o resultado do mal comum, mesmo que não atinja a todos igualmente, o resultado do mal comum atinge indiretamente a todos, né? Então, a epidemia claramente está fazendo isso conosco. Mesmo que alguns de nós não fiquemos doentes, nós estamos sendo privados de algumas coisas, né? Então, todos são atingidos de maneira diferente e todos são atingidos aleatoriamente, né? Então, o que é universal, isso é muito importante perceber, o que é universal num mal comum não é o mal atingir a todos. O que é universal é a possibilidade
dele atingir a qualquer um. Então, nós poderíamos dizer que o mal comum está muito mais nas possibilidades do que nas atualidades. Bom, isso são algumas características do mal comum. É claro que nós podemos começar a pensar, a contrário senso, no bem comum. Eu vou tratar disso daqui a pouquinho, né? Quais são os exemplos de males comuns? A gente tem alguns exemplos muito claros. Hoje, a epidemia é um desses exemplos, é um mal comum. Mas nós temos outros como, por exemplo, uma catástrofe natural, um terremoto. Atinge a todos numa determinada população, mas atinge diferentemente alguns, né? Então, por exemplo, numa cidade preparada para o terremoto, melhor preparada para o terremoto, os custos das construções serão maiores e todos pagarão um pouco mais para viver nessa cidade, porque eu tenho que distribuir esse custo entre todos os que quiserem viver naquela cidade. Alguém pode dizer, mas a minha casa não tem perigo de cair. Ela não tem 2 andares, ela está construída assim, assim, assado, e eu, então, portanto, não vou pagar pelo custo da casa dos outros. É uma maneira de sair-se, colocar-se fora da situação comum, né? Mas ninguém vai aceitar isso. Mas se você quer morar numa cidade como Tóquio, você vai pagar um imposto, você vai ter que providenciar um seguro e assim por diante para poder compartilhar da vida nesta cidade. Mas então, uma catástrofe natural, que pode ser também uma catástrofe do meio ambiente. O Brasil hoje é cheio de males comuns, né? Então, os incêndios que estão acontecendo por aí, né, acontecem e é claro que são provocados por fatores, alguns deles que poderiam ser evitados, né? Mas uma vez que eles acontecem, eles atingem não a quem provocou o incêndio, mas atingem a todos que pertencem ao entorno, estão naquele ecossistema e assim por diante. Então, outra vez, voltando à ideia anterior, ele é aleatório e atinge aleatoriamente essas pessoas, né? Bom, então nós falamos de uma epidemia, falamos de desastres naturais, mas existem catástrofes que não são naturais, elas são institucionais, né? Que espécie de catástrofe institucional eu posso imaginar para a nossa vida? A guerra é a primeira. Se o Brasil entrar em guerra, todos seremos atingidos, de maneiras diferentes. Os jovens terão que ir para a guerra, perderão a vida, eventualmente alguns, mas não todos. As famílias que têm filhos serão afetadas, e as pessoas, em geral, que pagam tributos ou pagam pelo preço de determinadas coisas, serão afetadas no seu patrimônio. Eventualmente terão que pagar mais impostos, eventualmente serão submetidas a um empréstimo compulsório, como já aconteceu em outras guerras, eventualmente pagarão o preço das coisas mais alto, porque haverá escassez. Então, todos serão atingidos de maneira e aleatoriamente. Então, a guerra é um desses eventos. Mas a guerra, vejam, não é uma catástrofe natural, não é provocada pela Terra, não é provocada pela atmosfera, é provocada por nós mesmos. É uma catástrofe que eu chamo de institucional. Eu tenho outras espécies de males comuns institucionais. Alguns anos atrás, o Brasil passou por um deles, a inflação. A inflação é um mal comum, a inflação atinge diferentemente, havia gente que se protegia muito bem da inflação, havia gente que não conseguia se proteger da inflação, mas a inflação atingia a todos, atingia, chamemos assim, a economia ou o mercado brasileiro. Então a inflação é um mal comum, mas é um mal institucional, ela é um defeito no sistema financeiro e monetário. É um defeito, eventualmente, estrutural das instituições do mercado ou das instituições econômicas. Então, a inflação é tipicamente um mal comum. E nós temos, finalmente, males
que a gente poderia chamar de anomia. O não cumprimento da lei é um mal comum. Mesmo quem cumpre a lei, numa sociedade em que não se cumpre a lei regularmente, mesmo quem cumpre a lei é afetado por esse mal da desobediência às leis. A gente poderia chamar de anomia. Num estágio mais avançado dessa anomia, nós podemos chegar a uma guerra civil. A guerra civil é o rompimento dessas condições institucionais da convivência entre os cidadãos. É isso a guerra civil, né? Então, elenquei alguns males comuns. Outra vez, são males, mas eles não atingem a todos da mesma maneira. Eles têm aquela característica que eu mencionei anteriormente, que eles são aleatórios. E quem consegue, eventualmente, se proteger, sai da comunidade. Nesses dias de pandemia, eu e alguns alunos que eu conheço, estamos lendo o Decamerão, do Boccaccio. O Decamerão é uma história de um grupo de cidadãos florentinos que, para escapar do contágio da peste em Florença, sai, ocupa um castelo, uma vila abandonada ou vazia nos arredores de Florença e vai escapar da peste daquela maneira. Quando a peste passar, eles voltam, né? Então, durante um período, eles se retiram da comunidade política. Ora, essa retirada da comunidade política pela anomia ou pela guerra civil são males comuns. Eu dizia, alguns vão tentar estratégias de se defender do mal comum por estratégias individualistas, individuais, e assim por diante. Mas o mal continuará existindo ali. Então, o mal comum atinge aleatoriamente. O mal comum tem um outro efeito importantíssimo, se nós pensarmos nesses exemplos que a gente estava dando. O mal comum impede, dificulta ou torna extremamente custosa a cooperação. Pode tornar tão custosa a cooperação a ponto de dissolver a comunidade política, de levar à anomia, como eu dizia, ou à guerra civil. Tem um custo para todos e tem um custo desigual. Se eu explicar assim, vocês entendem o que é um mal comum. Ora, eu tenho que pegar essas características e pensar nos bens comuns dessa maneira. O bem comum também, o bem comum não é uma coisa, como as pessoas imaginam, um ideal. Assim como o mal comum é uma condição má que afeta a qualquer um numa determinada comunidade, o bem comum é uma condição positiva que afeta a quem afeta bem a quem pertence a essa comunidade. Afeta de maneira, também como mal comum, aleatória e diferente, né? Mas afeta a todos numa comunidade. Essa é a ideia do bem comum. Então vamos ver quais são as características do bem comum. Eu começo citando algo em que a gente acredita normalmente hoje, embora talvez não devesse acreditar tanto quanto acredita, nos economistas ou nos cientistas políticos, né? Eu vou pegar um clássico do século passado, Manco Rawson, que diz o seguinte: um bem comum, coletivo ou público, define-se como qualquer bem cujo uso não possa ser facilmente limitado para qualquer um que pertence ao grupo. Se a pessoa X, no grupo XY, o consumir. Isso é uma das características que, enfim, estou repetindo coisas que todos nós sabemos, né? Que se chama a não exclusividade de um bem quando ele é comum. Então, um bem comum, ele é comum porque ele não pode ser excluído do consumo. Mas não pode ser excluído, aí continua Manco Rawson, inclusive daqueles que não participam da produção ou da manutenção do bem comum. Em outras palavras, aí eu cito ipsis verbis o Manco Rawson,
Aqueles que não compram ou pagam por um bem público ou coletivo não podem ser excluídos ou mantidos fora de sua parte no consumo do bem, como seriam se o bem não fosse coletivo ou público. Então, é uma definição econômica, mas ela é muito interessante, porque o que está por trás dessa definição econômica é uma característica que nós conhecemos na tradição jurídica, mas nem sempre a tratamos adequadamente, que é o caráter de indivisibilidade do bem comum. Então, eu poderia dizer que o bem comum, de um certo modo, ele é indivisível. Por quê? Porque ele beneficia, outra vez, a qualquer um. Ele não beneficia a todos igualmente, mas ele beneficia a qualquer um dentro de um determinado grupo. E ele, apesar de beneficiar, eventualmente de maneira desigual, mais a uns do que outros, uma vez instituído, uma vez realizado, uma vez criado, ele não pode ser retido por um grupo em detrimento de outros dentro desse mesmo grupo. Se houver uma retenção desse bem por alguns, os outros estão excluídos do próprio grupo. E é por isso que a gente tem, quando a gente tem conflitos, que a gente chama de distributivos, esses problemas seríssimos. Porque eu estou assambarcando um bem que deveria ser acessível a qualquer um, eu estou assambarcando por uma parte da comunidade política, e deixando os outros de fora. Qual vai ser o resultado disso? Quem é deixado de fora desse bem percebe claramente que não pertence àquela comunidade ao qual o bem comum pertence. Nós vamos gerar não apenas uma exclusão econômica, nós vamos gerar uma exclusão política e uma exclusão de participação, digamos, social. Né? Então, o bem comum tem essa característica da não exclusividade, mas o bem comum, como eu dizia, também ele é aleatório. Também ele não atinge a todos de uma maneira igual, mas ele possibilita a todos alguma forma de pertença e de benefício. Portanto, eu poderia dizer que o bem comum é um bem que serve a todos, embora possa ser desigualmente distribuído. Né? É comum porque todos precisam dele. A mesma coisa que a gente falava a respeito dos bens, dos males, eu posso falar a respeito dos bens quanto à sua natureza. Então, assim como eu tinha males naturais, uma catástrofe, um terremoto, uma epidemia, e eu tinha males institucionais, a inflação, a guerra civil, a anomia, eu tenho bens comuns que são naturais, a própria natureza, o meio ambiente, mas eu tenho bens comuns que são institucionais, são criações nossas, são criações que permitem a constituição da vida política. Né? Então, por exemplo, um bem comum institucional, a paz. A paz precisa ser mantida e produzida. A paz não é, na vida política, a paz não é um resultado natural. Quem pensa assim, tem muita gente que pensa assim, bom, a justiça, as instituições, as virtudes são fruto dos nossos sentimentos. Não. Por isso que a filosofia clássica dizia, as virtudes são fruto do exercício da razão. Nós temos que organizar uma vida que permita a convivência entre todos e o benefício de todos. Então, a paz e a segurança, o respeito recíproco entre nós, tudo isso são produções institucionais. O que nós estamos vendo acontecer no Brasil é a dissolução disso. É a dissolução, por exemplo, do discurso respeitoso em relação ao seu adversário político, ao dissidente.
ao diferente. Nós estamos dissolvendo o bem comum. Nós estamos dissolvendo as condições de vida civil, política entre nós. Portanto, o oposto, digamos, de uma epidemia é o quê? É uma saúde, ou é a saúde generalizada dos cidadãos. Mas a saúde generalizada dos cidadãos depende de instituições que sejam capazes de não apenas dar remédio para cada um, mas manter um sistema de funcionamento de hospitais, de laboratórios, de atendimento médico e assim por diante. Então, nesses termos, o oposto da epidemia é um conjunto institucional de remédios para a epidemia. E esses remédios, eu estou falando para advogados do setor público, esses remédios muitas vezes são institucionais. Uma das coisas curiosas que nós estamos vendo acontecer é uma disputa entre municípios e estados a respeito da condução da defesa contra a epidemia. Ora, eu estou numa disputa de instituições, institucional, em vários níveis. Num determinado nível, se trata das esferas de governo, esfera municipal e esfera estadual. E num nível ainda mais complexo, eu diria, eu tenho a intervenção de um poder, que é o poder judiciário, para arbitrar um conflito, para resolver as disputas entre essas instituições, sem uma noção clara, porque os juristas não têm essa noção, do que é um bem comum e do que é um mal comum, do que é um bem comum natural e um mal comum natural, e um bem comum institucional e um mal comum institucional. Então, muitas vezes, o Poder Judiciário, ele é parte do problema, como eu já disse num artigo meu alguns anos atrás. As pessoas vão ao Judiciário achando que lá vão encontrar a solução, mas vão encontrar problemas, muitas vezes, né? O Judiciário vai entrar e vai complicar o problema. Mas o que eu queria dizer é, a respeito do bem e dos bens comuns, em primeiro lugar, é isso. Então, as pessoas não acreditam no bem comum, porque há um defeito, na minha opinião, de formação dos juristas, mas é perfeitamente compreensível eu falar de bem comum. E aí está um slide que sumaria as minhas ideias. O bem comum, propriamente dito, são as condições para realizar a comunidade. E o bem comum é diferente de um fim ou interesse comum, que na filosofia os filósofos hoje estão chamando de um interesse convergente. Pensemos no caso de uma sociedade anônima. Os sócios, ou uma sociedade comercial, sem ser anônima, os sócios têm um interesse convergente. Qual é o interesse convergente dos sócios? Realizar uma espécie de negócio, organizar uma forma de empresa. Isso é um interesse comum, isso é convergente, isso é um fim comum. Então eu chamo para a sociedade quem pode contribuir para esse fim comum. Mas a manutenção da própria sociedade é propriamente o bem comum dos sócios. E a manutenção da própria sociedade não se confunde com o interesse convergente. É claro que eu não manterei a sociedade se não tiver um interesse convergente. Mas não é só o interesse convergente que mantém a sociedade. Eu preciso, por exemplo, se a gente for na legislação brasileira, isso é muito claro, eu preciso de regras, por exemplo, de lealdade entre os sócios, ou de lealdade entre os sócios e os administradores. Essas regras recíprocas. Essas regras, que são condições de manutenção de qualquer comunidade, vão aparecer na legislação brasileira. E aparecem lá, independentemente de qual seja o fim de uma sociedade em particular, de uma sociedade comercial em particular. Então, esse bem comum não é uma coisa, é isso que eu quero dizer, que todos querem.
ele é a estrutura de condições que permitem a realização desse interesse convergente. E, como eu dizia, existem bens comuns, então, naturais, e existem bens comuns institucionais. A paz é um deles, né? É um desses bens. A justiça, digamos, de maneira geral, é outro desses bens comuns. Portanto, numa epidemia como aquela que nós estamos atravessando, nós precisamos revisitar a nossa teoria dos bens. A teoria dos bens que nós usamos normalmente, ou da qual nós normalmente dispomos, é uma teoria dos bens vinda tradicionalmente do direito civil, do direito privado. Ela é limitada e ela não me dá conta desses bens que estão em jogo e desses males que estão em jogo como bens comuns ou como males comuns. A gente tem no direito a possibilidade de pensar nisso, de repensar a nossa teoria dos bens, que é o que eu quero fazer rapidamente com vocês, falando de 3 categorias de bens, de interesses ou de direitos que já existem no nosso sistema e que, no entanto, não são, na minha opinião, muitas vezes bem compreendidas e bem usadas pelos nossos juristas, né? Eu posso tratar, em primeiro lugar, de um interesse que uma pessoa tem para participar em alguma coisa, mas esse interesse é dessa pessoa. É o que a gente chamaria no direito, a gente chama hoje, de um interesse individual homogêneo. Por exemplo, todos querem um pagamento, um preço, um salário melhor. E podem obter esse preço ou esse salário por seus esforços individuais, né? Não precisam se associar, não precisam entrar em sindicato, não precisam fazer um cartel. Eles podem acreditar que o seu interesse é meramente seu e será obtido por um esforço individual. Se essas pessoas se juntarem, essas pessoas terão claramente um interesse individual, o interesse continua sendo individual, é o meu salário, é o meu preço que eu quero, e nesses termos, ele é semelhante, ele é homogêneo, ele se parece com o interesse do meu vizinho. Mas eu vou obter esse bem, que é o preço ou o salário, para mim, usufruí-lo e fazer o que eu preciso fazer individualmente para conseguir essa coisa. Estamos na esfera dos interesses individuais homogêneos. No entanto, pode ser que eu precise me juntar aos outros. Talvez um exemplo que a gente possa dar seja o dos alunos. Os alunos, todos os alunos que estão num curso, numa faculdade, têm um interesse semelhante, ele é individual e homogêneo. É aprender aquela disciplina, é conseguir aquele diploma, é qualificar-se profissionalmente para aquilo. Mas ele não consegue isso porque não há um professor para cada aluno, nenhuma sociedade. Então ele precisa se juntar aos outros, ele precisa de uma instituição. Essa instituição, uma escola, uma universidade e assim por diante, essa instituição provê a todos eles a mesma coisa, e provê simultaneamente. Agora eu estou provendo para vocês, o Seju está provendo, uma aula, muita gente está assistindo a aula, alguns espero que estejam aproveitando, porque eu esteja falando coisas importantes e interessantes, mas todo mundo está assistindo a aula, e eu, de uma vez só, estou satisfazendo, deveria satisfazer o interesse de muita gente. Esse interesse é o que a gente chama, no direito, de um interesse coletivo, porque ele só pode ser satisfeito, e ele é satisfeito, por meio da provisão de um determinado bem, e só participa da provisão desse bem quem tem uma relação, no caso, com o Sejur. Eu preparei essa aula para o Sejur, essa conversa, digamos, para o Sejur. Então, é um grupo limitado, o interesse aí é que a gente chamaria de coletivo. Mas a gente tem também uma outra espécie de interesse. É quando o objeto
é indivisível naturalmente. E é isso que no processo civil hoje se chama de o interesse difuso. No interesse difuso, diz a nossa lei, eu não preciso de relações jurídicas particulares. Por quê? A relação se dá porque nós temos relações com os bens, e o bem é indivisível. Por isso, o meio ambiente é o exemplo de bem comum nesses termos, porque ele é bem indivisível. Ora, essa classificação dos bens não aparece com toda a clareza no Código Civil e a gente normalmente não pensa nela nessa maneira. A gente não pensa numa teoria dos bens. Quando a gente está numa situação como a nossa hoje, dessa pandemia ou dessa epidemia, fica claro, fica mais claro, que eu tenho um interesse difuso, que é a provisão política da saúde pública. Quem está num plano de saúde e quer uma determinada forma de auxílio ou assistência, está numa outra espécie de relação, que pode ser ou individual homogênea, ou pode ser coletiva, porque há uma relação jurídica de base. Mas quem está fora do sistema tem com a saúde pública essa relação que a gente pode chamar difusa. Ora, é importante a gente perceber isso, porque a espécie de disputa que está em jogo diz respeito, ou será melhor compreendida, conforme eu compreender a natureza do bem que está em jogo. Mas eu queria avançar para dizer uma outra coisa. Nós já estamos bastante avançados, e eu tenho duas coisas para dizer, contidas nesses últimos 2 slides. A primeira, há uma tradição histórica no Brasil de lidar com os males comuns e, portanto, de tentar prover bens comuns. Mas eu diria que essa tradição, nos 2 casos que eu estou citando aí, não foi bem compreendida, em geral, pelos juristas, sobretudo no segundo caso. Primeiro, o exemplo histórico, que todo mundo já mencionou no começo dessa nossa epidemia, foi a revolta da vacina. O que estava em jogo na revolta da vacina? Era a estratégia de defesa comum, que era a vacinação, e que exigia, para ser efetiva, que individualmente eu abrisse a minha casa para o agente de vigilância ou que eu permitisse que o meu corpo fosse atingido pela vacina. Os liberais da época ajudaram na revolta dizendo que era uma violação do direito individual eu vacinar obrigatoriamente as pessoas. A história é complexa, mas vamos ficar com essa ideia. E então, em detrimento da manutenção da saúde pública, eles tentaram, seja pela revolta, seja com ações no judiciário, habeas corpus que eles impetravam, eles tentaram impedir a vacinação. Liberais, Rui Barbosa, enfim, acreditando que era um mal a vacina para cada pessoa em particular. E não conseguiam perceber que essas pessoas seriam finalmente atingidas aleatoriamente pelo mal comum que poderia ser contido pela vacinação. O segundo caso, que é mais exemplar ainda, talvez, para mim, é o caso da hiperinflação ou da inflação de 1900, da década de 80 e 90. Aí, então, eu diria que nós tivemos um desastre institucional dos maiores. Os tribunais interferiram nas diversas tentativas, por exemplo, de desindexação da economia e desarranjaram completamente o sistema financeiro, que já vinha desarranjar, precisava de um arranjo que só poderia ser dado pela instituição da moeda, por políticas financeiras e públicas, e os tribunais foram interferindo caso a caso, contrato a contrato, negócio a negócio. Para quem gosta do assunto e quiser entender, nós temos um exemplo histórico exatamente o contrário do que aconteceu no Brasil, na reforma financeira e bancária que o presidente Franklin Roosevelt fez nos Estados Unidos nos anos 30. Então, isso foi um desastre aqui no Brasil. Passaram-se 30 anos do plano Collor
e os tribunais ainda estão abarrotados de casos individuais. Uma incompreensão do que era o bem comum, da moeda como um bem público e assim por diante. É uma história longa que a gente poderia refazer. Bom, então a nossa experiência no Brasil em lidar com o bem público ou com o mal público não é uma história de sucesso, eu diria. Mas eu acho que nessas ocasiões nós vemos a revelação do que é a identidade política brasileira, o que é a identidade da sociedade brasileira. No slide anterior, eu estava falando do direito brasileiro posto a nu. A gente vai nas decisões desses casos e a gente vê como os juristas não tinham nenhuma ideia do que é um mal comum ou do que é um bem comum. Na verdade, todos naquela época já, digamos assim, dominados por uma visão individualista e positivista do sistema jurídico. Individualista porque só viam os átomos, cada indivíduo em particular. E positivista porque acreditavam que a natureza da sociedade é um agregado de organismos independentes. Então, individualista e positivista. Não conseguiram dar conta de algumas daquelas questões, e hoje a gente vê isso piorado na situação. O que é que eu quero dizer com a identidade ou a sociedade brasileira posta a nu? Em primeiro lugar, eu poderia contrastar a sociedade brasileira com outras sociedades. Vou dar dois exemplos que me chamam a atenção. Se eu perguntar qual é a identidade da sociedade americana ou de um americano, ele imediatamente vai invocar, mesmo que isso esteja mudando hoje em dia, vai invocar a sua vida debaixo da Constituição. Ser americano é viver numa democracia constitucional, num plano macro, e é participar de associações num plano local e micro. Todo americano participa de uma banda, de um coral, da associação de pais, de alunos, numa escola da vizinhança. Essa é a identidade política americana. É uma identidade política institucional, claramente. Se eu pegar um francês, o que é que define um francês? O francês é republicano e é laico. Mesmo um francês católico, ele defende a laicidade porque ele acredita que a laicidade garante a independência da sua igreja. Então, ele se conformou, depois de 200 anos de luta, à laicidade e à república. O que é que define a identidade política brasileira? Na minha opinião, nós não somos definidos por uma identidade política. Nós somos definidos por uma identidade, digamos assim, cultural e predatória. Ser brasileiro é gostar de samba, suor e ouriço e orgulhar-se da natureza, da riqueza da natureza brasileira. Nós não temos identidade política. A nossa identidade é cultural. E é por isso que ela é excludente. Ou você gosta dessas coisas e você é brasileiro por gostar dessas coisas, ou você não gosta dessas coisas e você não é brasileiro. É melhor sair. Ame-o ou deixe-o. Você não compartilha os meus ideais culturais, você não pode ser brasileiro. Isso está ficando claro na atual circunstância. Isso significa que nós não amamos a vida debaixo da lei. É o que diz esse item, segundo item do slide. Nós temos um ideal de liberdade natural e não um ideal de liberdade civil. O que é liberdade natural? Eu faço o que eu quero. A natureza está aí para ser conquistada, eu conquisto. Eu ponho fogo na mata. O que é que você tem a ver com isso? Não há uma comunidade política a qual eu pertença e que se sobreponha à minha liberdade. Né? Falta entre nós aquilo que os clássicos da filosofia chamavam a amizade cívica. Quando eu falava de bens comuns, eu esqueci de dar um exemplo, talvez o exemplo mais claro de bem comum, que é a amizade. Quando eu sou amigo de alguém, eu não sou amigo de alguém para conseguir alguma coisa fora da nossa amizade. Essa relação com alguém para conseguir uma coisa fora da nossa amizade é a sociedade.
E os antigos reconheciam. Há uma affectio entre os sócios. Mas a affectio entre os amigos não quer nada além da amizade entre si. Por isso que eu não posso ser amigo de alguém que não é meu amigo. A amizade é sempre, como diziam os antigos, o querer bem recíproco. Ora, numa cidade, eles diziam, os cidadãos precisam ter essa espécie de reciprocidade de relação entre si. Um querer bem, mas não o bem de alguém em particular, mas o bem de outro, desconhecido, indiferente, anônimo, que compartilha comigo apenas a vida política. Nós tivemos, semanas atrás, todos vimos, uma demonstração patética dessa desconsideração da lei, da obediência e do próprio sentido de comunidade política por ninguém mais, ninguém menos do que um magistrado em fim de carreira no tribunal mais alto do Estado, que se quer dizer o mais adiantado e rico da federação. A atitude daquele desembargador na praia, né, e o fato dele já ter sofrido mais de 40 processos disciplinares, mostra o desapego brasileiro à vida civil. E a epidemia está pondo isso à mostra. A nossa incapacidade de colaborarmos entre nós para enfrentarmos um mal que é comum. Toda a nossa saída tende a ser uma saída individual. Eu paro o tráfego porque eu quero poder fazer isso, eu abro a minha loja contra a disposição da lei e assim por diante. Eu acho que essa epidemia, infelizmente, está colocando a nu o pior que nós temos. Mas talvez o pior que nós temos seja realmente o que a gente tem para mostrar. Eu falei demais, eu avancei muito, mas sobram uns minutinhos aí, Roberto, que eu estou à disposição de vocês naturalmente. Professor, e agradeço a paciência. Ficaria horas aqui. Eu vou precisar ouvir novamente, esse vídeo vai ficar gravado para processar muito do que o professor falou. Confesso, estou atônito, de verdade. Muita novidade para alguém que, de alguma forma, ainda tem algum pouco de intimidade com a filosofia, mas realmente eu estava formulando a coisa na minha cabeça, professor, dentro da ideia da eficácia, né, do direito. Quando eu até coloquei essa questão, quando debatíamos muito rapidamente, falei... como fica essa questão do nosso direito que não coage, né? Nosso direito não... e aí o senhor coloca nesses termos, eu vou fazer aqui uma questão pessoal, vou aproveitar a sua presença, abusar da amizade e perguntar. Isso é um problema do direito, professor? Tudo isso que o senhor colocou, claro, tange a eficácia do direito, mas é do jurista, é do filósofo do direito essa preocupação? Ou é do educador, é do sociólogo? Só para a gente prolongar um pouquinho mais esse assunto. Obrigado, Roberto. Sim, eu vou dizer que é do jurista, sim. Deixa eu te voltar a alguns exemplos que eu dei. Quando os tribunais, por exemplo, não tinham a noção do que é moeda, de que a moeda é um bem público, e de que as tentativas de limitar o processo inflacionário passavam por eu limitar determinadas cláusulas contratuais, eles mostravam uma incapacidade de compreender essas noções elementares que, na minha opinião, não são morais no sentido restrito, são do direito. Eu preciso ter uma ideia de bem comum. E eu preciso saber se eu, como juiz de primeira instância numa cidade do interior, sou a única pessoa capaz de saber o que é o bem comum, ou se há um mecanismo institucional com seus problemas, que já colocou na mão de alguém a responsabilidade pelo bem comum. Só para te dar um exemplo. Mas depende de uma compreensão jurídica. Isso exige uma compreensão jurídica do que é o coletivo, do que é o indivisível, do que é o individual homogêneo, essas categorias que aparecem como se fossem apenas categorias do processo civil, hoje em dia, para nós, né?
mas, na verdade, são categorias teóricas fundamentais para todo o direito. Então, a minha resposta a você é, eu acho que são questões dos juristas. Se o jurista não entende e intervém, o resultado da intervenção do jurista não é neutro, não é indiferente. Ele contribui, digamos assim, para perpetuar esta forma de vida confusa, aproveitadora, predatória e assim por diante. Eu acho que, então, é um problema jurídico. Por isso que eu dizia no começo da minha exposição, eu só consigo resolver bem alguns problemas jurídicos tendo uma clareza do que é que está em jogo. A minha opinião é essa. Então, é jurídico. Sim, é claro. Por trás disso está uma certa concepção do que é viver numa sociedade civil, organizada, né, democrática. Uma sociedade democrática não é uma sociedade em que as liberdades são naturais, em que cada um faz o que quer, enquanto conseguir. Isso é a liberdade natural. Né? Uma sociedade democrática exige a liberdade civil, que é sempre uma liberdade institucionalizada. Ora, quando os juristas interferem para promover e ampliar as práticas de uma liberdade natural e não civil, e para proteger a liberdade natural e não a liberdade civil, eles estão contribuindo para isso, de uma certa maneira, na minha opinião, claramente. Vou então prosseguir abusando. Nós tivemos uma live na semana passada sobre judicialização da saúde, professor. E eu acho que assim, a tese que o senhor expôs, ela, de certa forma, não vou dizer que resolve o problema, mas ela clareia muito bem o problema. Então vamos lá, quando o juiz tem na mesa dele um processo que ele vai dizer que uma pessoa vai morrer se ela não receber um remédio que custa 100 mil reais por mês. Uhum. Né? Como o senhor vê como ele deve encarar isso dentro dessa teoria? É simplesmente eu dizer, olha, o bem comum diz que eu devo repartir esses 100 mil entre mais pessoas? Ou o bem comum ele pode também dizer, olha, esse município ou esse estado é aquele que tem aquele político corrupto que está gastando dinheiro com coisa que não deveria e não está cuidando da saúde. Então, essa noção de bem comum aqui, ela ficaria prejudicada. Vamos lá, acho que o senhor consegue desenvolver melhor que eu. Não sei se... Sim, a minha resposta é, em primeiro lugar, o juiz ele não é responsável pela manutenção da vida de uma pessoa em particular, nesse caso. Ele não é responsável por isso. A função dele, como juiz, é colocar em andamento o sistema institucional. Ele não tem uma responsabilidade pessoal com quem faz o pedido a ele. É diferente do pai. Eu, como pai, tenho uma responsabilidade pessoal. Agora, se eu tenho 3 filhos, um deles precisa de um remédio ou de um tratamento, que eu só posso fornecer se eu parar de dar comida para minha mulher, para os meus outros 2 filhos, o que eu posso fazer? Bom, mas essa é a minha responsabilidade pessoal. O juiz não tem essa responsabilidade pessoal. A responsabilidade do juiz é institucional. Né? É claro que o sistema é complexo, e por que aquele político está roubando? Porque, eventualmente, alguém mais, por exemplo, no sistema judiciário, vamos imaginar, em uma outra circunstância, deu liberdade para aquele político. Ou não considerou aquilo crime. Pior, não pode acontecer, não reescreveu o orçamento. Mas eu acho que, então, nós temos que separar as formas. Anos atrás, quando eu estudava mais essas questões, uma aluna minha fez um trabalho excelente estudando as ações relativas à educação das crianças e à distribuição de fundos. Né? E ela achou uma decisão muito interessante, em que o juiz não dava a escola para a criança que pedia, mas o juiz praticamente instaurava um contencioso sobre o orçamento do município. Então, o município tem que mostrar que está bem alocado, que está fazendo uso. Veja, nessa epidemia nós estamos tendo esses problemas. Então, alguns recursos estão lá no Ministério da Saúde e não são usados.
não são repassados para os estados nem para os municípios. Vai ser um problema de execução orçamentária, né? Não é um problema que um juiz vai resolver dando dinheiro para alguém em particular. É um problema de execução orçamentária. A minha ideia é um pouco essa. Primeiro, o juiz não é responsável pessoalmente por aquela vida em particular, mas ele é responsável, sim, por fazer aplicar adequadamente a legislação ao caso. Então, porque senão ele se converte de juiz de direito em juiz de consciência. E no português, a palavra juiz de direito foi criada justamente para se diferenciar do juiz de consciência, que é o jurado. O jurado não precisa explicar a sua decisão e não precisa fundamentar a sua decisão. Ele é um juiz de consciência, o jurado. Mas o juiz de direito precisa explicar, e a explicação que ele tem que dar não pode ser uma explicação pessoal. Por misericórdia, para esse eu dou. A justificação tem que ser universal. Ele vai dizer, todos nessa situação têm direito. Então eu dou para o fulano e imediatamente estendo a todos a mesma regra. Então você quer esse remédio? Eu vou dar 100 mil reais por dose por mês para você e para todos. Quem são os outros que estão precisando? Esses são os problemas institucionais. Eu acho que a gente tem que aprender a distinguir. Mas você disse bem uma coisa aí no começo da sua intervenção, Roberto. Não é que eu estou resolvendo. Né? A filosofia, ela esclarece o que está em jogo de uma maneira talvez mais adequada. Acho que é isso que a gente tem que fazer. Eu não tenho dúvida, porque é uma tese, é a forma que como o professor colocou, a gente debateu por uma hora e quase 1h30 o tema. E essa clareza do juiz de consciência e do juiz de direito, eu confesso que não havia ocorrido a mim. E é bem interessante, acho que é bem isso. E o exemplo do pai é maravilhoso, né? Se for o pai, isso é um problema. O juiz não é o pai, né? Porque o juiz ele tem a impressão de que os recursos são ilimitados. Sim. Eu já advoguei quase 40 anos, né? E eu via isso. Não, mas tem dinheiro aí. Porque ele confunde, né, o orçamento com o ter dinheiro em caixa. Enfim. Mas isso tudo são questões, aí, voltando. A filosofia me ajuda a ter clareza, mas eu preciso conhecer também o direito. E ver, voltando ao princípio da minha exposição, Roberto, a razão de ser do direito. Por que eu preciso de orçamento? Por que eu não tenho simplesmente um cash flow, um fluxo de caixa? Vão entrando os recursos e eu vou pagando para quem chegar primeiro. Alguém que você está precisando? Estou precisando de um foguetinho do submarino atômico. Tá, então aqui alguns milhõezinhos para você, então. Aí chega o outro, mas esse mês acabou, não tenho. Enfim, desculpe, os exemplos são idiotas, né? Não. Mas não são perfeitos. É isso que está em jogo. A simplicidade, às vezes, é o melhor caminho. Aliás, aprendi isso com o professor. Não existe explicação sem simplificação, né? É verdade. E quando eu tenho um colega meu, professor da filosofia aristotélica, ele diz, olha lá os exemplos que Aristóteles dá. São todos muito simples, né? Porque no caso mais simples, você vê a estrutura da questão e do problema. É isso. Muito bom. Vou dar uma olhadinha do que temos aqui. Nossa, temos algumas questões aqui. Ufa! Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, professor. Vamos ver. O Gilmar, a falta de uma identidade nacional pode decorrer da formação do Estado brasileiro, imagino, por meio de um processo de colonização, passando por uma independência sem marcas graves, entre parênteses, grandes guerras nacionais pela independência, e, posteriormente, a ocorrência de instabilidades políticas em todo o período republicano? As questões, né? As razões aí dessa falta de identidade históricas. O senhor pontuar algumas aí, professor? Então, para simplificar, eu acho que o nosso processo de constituição do Estado Nacional, ele consolida uma certa visão de que a sociedade brasileira é uma sociedade comercial. O Brasil é uma empresa comercial. Nós estamos aqui no Brasil para ganhar dinheiro. Se nós pudermos ganhar dinheiro e irmos embora,
para Portugal na época da colônia, ou para Miami hoje em dia, melhor. Então, nós não tivemos na história do Brasil uma identidade nacional em torno de um ideário político e cívico. Nunca foi a nossa tradição. A República, o que a República queria? Ordem e progresso. Uma visão instrumentalista da política. Era isso. Né? Do que acusavam Dom Pedro e o Império? Enfim, além dos muitos problemas que vinham da escravidão, da manutenção, enfim, por dezenas de anos de vida independente, manutenção de uma sociedade escravocrata, hierárquica, patriarcal e assim por diante. Bom, ele não permitiu o progresso. Então nós precisamos fazer uma revolução, que foi a República, para que o Brasil dê lucro. Esse é um problema sério. Eu acho que a nossa identidade política se confunde com uma identidade, digamos assim, de empresa comercial. É por isso que no Brasil o discurso em torno do liberalismo econômico é forte, conquista muita gente. Nós temos hoje um presidente que tem propostas de vida civil, eu diria, de delinquente, armar as pessoas, enfim, todas as propostas são propostas numa sociedade, enfim, civilizada, seriam consideradas propostas de delinquente, delinquência generalizada. Mas ele consegue um apoio quando ele põe um ministro que promete liberalismo econômico. É impressionante isso. Mas eu acho que essa é a nossa identidade. Nós nos vemos como uma sociedade comercial. Então, a regra é competição mesmo. Nós acabamos com o meio ambiente porque, bom, precisamos produzir para exportar. É isso, no fundo. Enfim, claro, não posso responder isso em 5 minutos. Mas essa é a minha ideia. Daria mais uma live, né? Eu acho que a gente não tem uma identidade cívico-política. E não nos interessou nunca ao longo da história, né? Na minha opinião. Perfeito, professor. Tem mais uma aqui do Eduardo. Ele coloca, professor, observando a evolução do direito no Brasil para essas questões, podemos afirmar que estamos em um momento onde o direito consuetudinário está se sobrepondo ao positivismo a cada dia? E como tem ocorrido em outros países com a filosofia do direito análoga com os latinos, por exemplo? Então, como tem ocorrido isso em outros países com a filosofia do direito análoga como os países latinos? Então, ele está aqui a questão do direito consuetudinário versus o positivismo no Brasil e em geral, professor. Tá. Deixa eu fazer, em primeiro lugar, então, uma intervenção que é a seguinte: o direito consuetudinário é positivo. Ele não é escrito, eventualmente, mas ele é positivo. Então, o que nós estamos vendo é um positivismo, talvez, da jurisprudência. Eu estou mudando a fonte, mas a nova fonte é positiva e voluntarista, talvez fragmentária, mas é positiva e voluntarista como é a lei. Então, o direito é positivo. A segunda parte da questão eu encaminharia da seguinte maneira: eu acho que nós estamos atravessando, em várias sociedades, uma crise mais generalizada da forma constitucional e democrática. Isso nós estamos vendo em toda parte. Os Estados Unidos estão passando por essa crise. Um dos aspectos da crise nos Estados Unidos é o baixo associativismo, né? E um presidente também que estimula a divisão e não a união. Ele faz todo o contrário do que se imagina que é um presidente, um líder ideal. O líder ideal é o que congrega. Isso vale para qualquer instância. Você põe um treinador num clube em que fomenta o dissídio entre os jogadores, ele não vai ter uma equipe que joga. Eventualmente, ele pode ter um astro. Se ele tiver um astro que joga sozinho, tudo bem, mas ele não vai ter uma equipe, né? Então, o líder, ele deve agregar. Né? Então, nós temos problemas em todas as sociedades contemporâneas. Quando você fala dos latinos, quando a pergunta se refere aos latinos, a Europa do Sul e nós, da América Latina, temos uma tradição diferente da Europa do Norte, digamos assim. E vamos aprendendo a muitas duras penas. Mas eu acho também que a Europa Latina é diferente da América Latina, e do Brasil em particular.
Porque a Europa, se eu colocar na Europa Latina a Itália, se eu colocar na Europa Latina a França, por exemplo, latina porque fala latim, e porque tem um sistema jurídico, como foi mencionado na pergunta, herdeiro da tradição romano-germânica e canônica, então eles estão na mesma tradição jurídica que nós estamos, eles têm uma experiência de consolidação do Estado, de disputa política, de organização política muito diferente da nossa. Para começar, eles têm uma experiência centenária de sociedades em que há pobreza, em que há opressão e exploração, mas não há escravidão. Nós temos uma herança da escravidão. O Joaquim Nabuco dizia isso, né? A escravidão provoca uma chaga social que precisa ser enfrentada. Por quê? Porque todo mundo no Brasil tem uma mentalidade escravista. Basta você ver hoje, as pessoas nos bairros de classe média continuam forçando os seus empregados domésticos a virem ao trabalho. Outro dia eu ouvi aqui uma conversa de uma pessoa que dizia: a patroa me obriga a usar máscara, mas ela e os filhos não usam. Eles espirram e tossem em cima de mim. O que é isso? É casa grande senzala. Essa mentalidade que é uma parte da população que está aí para nos servir e não conta. Como é que eu instituo uma sociedade em que todos vivem segundo a lei, organizadamente, com essa espécie de mentalidade? É isso que está em jogo. Então, e essa espécie de mentalidade desapareceu há séculos, digamos assim, na França, na Itália, menos na Espanha e em Portugal, que sempre sobreviveram de colônias escravistas, né? Enfim. Vou fazer uma última, professor, prometo. Tá bom, não. Prometo. Pode fazer. Essa é a última. A definição de bem público na economia, entre parênteses, não rival e não excludente, conversa com essa definição de bem comum, bem comum? Os bens públicos da perspectiva econômica são bens comuns institucionais? É uma pergunta mais focada aí nesse link da economia com essa ideia de bem comum que o professor passou. Eu acho que sim. Eu uso sempre essa definição que vem da economia, né? Não rivais, não excludentes, como foi bem dito aí na pergunta, para tratar dos bens indivisíveis no direito, que hoje em dia são uma categoria importante e aparecem e podem aparecer em várias instituições, né? Na saúde, isso pode aparecer, na educação e assim por diante. Então, acho que conversa. Ela não conversa necessariamente com uma categoria um pouco mais geral, que é do direito constitucional e que é da filosofia política e da ciência política, que é do bem comum em geral. Então, quando eu falava, por exemplo, das condições de vida social que evitam a guerra civil, que evitam a dissensão, que evitam a formação das facções e assim por diante, aí eu estou falando de um bem comum que não é um bem comum em particular, é o bem comum de uma comunidade. O exemplo que eu dei da sociedade comercial mostrava isso. Quer dizer, existem bens comuns entre os sócios, existem interesses comuns entre os sócios, e mesmo que eles não se deem conta, existe algum bem que é básico para eles poderem fazer uma sociedade. A mesma coisa vai valer, eu acho que na vida política. Então, haverá coisas que são elementares e básicas que o Estado e a vida política devem nos fornecer. Então, aí, a categoria simplesmente do bem coletivo, de que trata a economia, e particularmente a microeconomia nesse caso, talvez não seja o suficiente. Eu acho que a pergunta tem muita razão de ser. Muito bom, professor. Bom, chegamos aí quase a 1h15, a gente vai ter que encerrar. Eu sempre faço uma consideração para o pessoal da Libras, é um pouco cansativo para o tradutor, então a gente sempre procura respeitar. Quando vai passar muito, a gente pede 2 intérpretes, eu acabei não pedindo hoje, assumo a falha, deveria imaginar que frente ao professor eu ia querer levar isso pelo menos para umas 2 horas, mas enfim. Passo para as suas considerações finais, professor. Se o senhor quiser deixar algum recado, falar qualquer coisa, enfim. Não, eu só queria agradecer, Roberto, o seu convite, a oportunidade de conversar e pedir desculpas, então, por ter falado mais do que eu deveria e, eventualmente, falado para um público tão qualificado, coisas tão, eventualmente, triviais para muitos de vocês e não para todos de vocês.
mas infelizmente sem conhecer muito o auditório e sem ter esse contato vivo, ao vivo, sem ver ninguém, eu procurei fazer essa coisa mais elementar. Mas agradeço outra vez a paciência, a atenção e principalmente o seu convite e a sua cortesia de sempre, Roberto. Obrigado. Tá bom. Imagina, professor, olha, só deixando claro, eu que acabei fazendo perguntas de interesse meu, né? E, enfim, isso fez que o que ultrapassasse. Então, eu me penitencio aqui. Bom, vou deixar aqui meu agradecimento, obviamente, para o professor José Reinaldo, sempre muito gentil comigo. Deixar o agradecimento ao Charles, que fez a tradução em Libras aí para nós, e a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que tem ajudado a gente nessas lives, a minha equipe, a Bia, a Letícia, que estão aí nos bastidores ajudando. E é isso, gente. Deixar uma boa tarde, um muito obrigado, professor. Fique com Deus. Um beijo grande, muito obrigado. Tchau.